Salve, salve galera, professor Marcos na área e você futuro calouro, veja só, você está aqui porque você quer saber mais sobre as questões ambientais brasileiras. E olha, você que se preocupa aí com a prova do Exame Nacional do Ensino Médio, você vem ao lugar certo. Você que se preocupa com vestibulares e os principais vestibulares deste país, você está no lugar certo, porque falar de meio ambiente e falar de Brasil é tema mais que recorrente, ok? Bom, vamos lá, deixa eu começar aqui com vocês, vamos falar dessa questão ambiental no Brasil, que é super recente, né, cara? Falar de meio ambiente no Brasil remete aí, galera, a partir da década de 1970, com mais força na década de 1980, beleza? Antes disso, meio ambiente, filhão, existia única e exclusivamente para ser bonito quando estava de pé e útil quando necessitávamos dele, então derrubava, cortava, tirava. Era aquela lógica de que o mundo serve para o ser humano, então nós vamos nos servir dos recursos do planeta. Lógico, a gente faz isso, topo da cadeia alimentar, manda e desmanda no planeta, vamos lá, vamos cortar. O problema, pessoal, é que nós não estamos conseguindo propor um consumo sustentável do meio ambiente. A gente tira e não coloca de novo no lugar. Esse é o problema. Bom, vamos lá. Então aqui, dizendo ali, né, pessoal, vou destacar para vocês, os problemas ambientais são numerosos aqui no Brasil e eles intensificaram-se com o crescimento da exploração dos recursos naturais, principalmente ali depois da década de 1930, 1940, quando a gente começou a promover o crescimento industrial em nosso país, ok? E aí a indústria consome matéria-prima pra caramba para se sustentar e obviamente que isso afetaria nosso meio ambiente, ok? Bom, galera, só lembrando, né, que isso aqui vai afetar também o meio ambiente nas áreas urbanas. As áreas urbanas vão crescendo justamente por causa da força do êxodo rural. Então, tipo assim, quando começou a mecanizar o campo, o que aconteceu, né, cara? Assim, crescendo as fazendas, as áreas de exploração, e isso foi ficando cada vez mais intenso. E aí, olha só o que rolou. Muita gente que trabalhava no campo acabou perdendo o seu emprego, justamente porque esse crescimento não gerou necessariamente mais vagas. Esse crescimento ele veio junto com a mecanização do campo. Novas tecnologias aplicadas, o que barateou o processo, cortou mão de obra. Muita gente sai do campo, vai para as grandes cidades. E o êxodo rural é um problema em dobro, porque além de você cessar vagas de emprego no campo, ou seja, gerar desempregados, é muita gente que vai buscar a vida melhor nas cidades. E aí você vê nas cidades um fenômeno complicado, pessoal, que é o inchaço urbano. Muita gente para pouca oferta, pouco espaço. E aí você já começa a pensar na poluição que vai ser gerada também nos espaços urbanos, ok? Tá ali, só para a gente complementar, o êxodo rural acabou gerando uma intensa urbanização e ocupação do espaço urbano, que também gerou uma maior produção de lixo. Poluição do ar, poluição da água, os lixões superlotados, os lixões irregulares. Tenso, cara, a situação é complicada. Vocês viram que aqui um problema acaba levando ao outro, beleza? Bom, vamos falar um pouquinho do desmatamento. Vocês estão vendo aí uma imagem de desmatamento em região de floresta amazônica. E quando você vê que a floresta toma o horizonte, você pensa, ai, cara, é a mídia Illuminati que quer entrar aqui na minha cabeça e me convencer de que o desmatamento faz mal. Pelo amor de Deus, olha ali, é só um pedacinho desmatado perto da imensidão que é a floresta. Olha, realmente a floresta amazônica, a maior parte dela ainda está de pé, porque ela é muito grande. Então a floresta amazônica é a maior floresta equatorial tropical contígua do planeta, ou seja, é a maior massa florestal do planeta quando a gente vai classificar florestas tropicais ou equatoriais, tudo bem? Agora, se você pegar o tanto de árvore que tem na floresta amazônica, elas são muito próximas, aí não tem mais em nenhum outro lugar mesmo. Porque a gente tem a taiga siberiana lá na Rússia e alguns países do leste europeu, que ela é gigantesca, né, cara? Ela tem mais de 7.000 quilômetros de extensão. Mas são árvores dispersas, com uma biodiversidade bem restrita. Agora, se você juntar todas aquelas árvores, não dá o que você tem de árvores na floresta amazônica.
A gente fala em cerca de 23 a 25% de área original desmatada, ou seja, um quarto da floresta amazônica já não existe mais. Galera, eu estou falando de uma floresta que tem mais de 5 milhões e meio de quilômetros quadrados. Ela é maior do que a maioria dos países do planeta, ok? E aí, rapaziada, pense, tem árvore pra caramba ainda? Tem. Teoricamente, de cada 4, só uma foi derrubada. Agora pense, são milhões e milhões e milhões e milhões e milhões e milhões e milhões de árvores. Quantos milhões não foram derrubados? Um quarto da floresta amazônica é coisa pra caramba. Então tem sim que rever isso, até porque existem consequências graves do desmatamento, como a menor oferta de umidade, a massa equatorial continental úmida, que vai se abastecer da umidade da floresta amazônica, tem se abastecido com cada vez menos umidade e cada vez menos chuva, menos umidade, chega para a região sudeste, chega para a região centro-oeste, chega para a região sul, ok? Bom, aí aqui então, só falando de dados, desmatamento na Amazônia, né, pessoal, uma região de 25 milhões de habitantes e 25 milhões de... Perdão, não é a população total, desculpe, é o número de população que foi beneficiada por este programa da sigla muito louca que vocês estão vendo ali, que é o Plano para Prevenção e Controle do Desmatamento da Amazônia Legal. Caramba, fica tranquilo que você não vai precisar guardar o nome deste plano, ok? Estou falando mais para informar ali o Plano de Prevenção e Controle do Desmatamento da Amazônia Legal. O que aconteceu? Desde que esse plano ele foi, pessoal, imposto pelo governo, houve uma redução de 84% no desmatamento. O que é esse plano? É fiscalização, é impor leis adequadas, é impedir que madeireiras ilegais, que empresas atuem de forma ilegal. Então, é fazer o que já deveria ter sido feito há muito tempo atrás. E a menor taxa de desmatamento foi registrada em 2012, quando o plano já vinha aí a vento e popa, ok? 76% da meta voluntária de redução do desmatamento já foi alcançada, tem mais aí alguns anos para que ela se cumpra, beleza? E ali a série histórica de monitoramento, desde 2004, quando foi aplicado, que a gente falava do desmatamento numa casa absurda de quase 30 mil quilômetros quadrados, para chegar ao recorde mínimo, né, em 2012, de pouco mais de 4 mil quilômetros quadrados de desmatamento, menos 82,5 em todo esse período. Ok? Certo? Então essa é uma implementação, estou trazendo para vocês aqui também uma notícia boa, nem tudo é trágico nessa aula. Você que falou, questões ambientais do Brasil, vou pegar o lenço, né? Vai ser a choradeira, o professor vai falar só de coisa desgraçada, ruim, vai terminar a aula, eu vou me sentir assim muito mal. Não, né? A gente tem coisas que estão funcionando, ok? Bom, aí, né, vamos lá, mostrando aqui o mapa do desmatamento no bioma Amazônia, isso aqui feito pelo IPAM, a gente consegue perceber o quê? A área em vermelho é a área já desmatada, então, né, pessoal, infelizmente a gente sabe que ali uma parte considerável da região da Amazônia Legal já era. Não, olha aqui, olha o trecho no Maranhão. O Maranhão praticamente não tem mais área de floresta amazônica. Não tem. Cara, olha o tamanho do Mato Grosso. Olha as manchas em vermelho. Nesse trecho aqui, ó, do sudoeste, praticamente não tem mais, ok? Bom, mas vamos lá. Seguinte aqui, ó, falando nem tudo, né, pessoal, é ruim. Existe um projeto já antigo, que é o Sistema de Vigilância da Amazônia, conhecido como Projeto CIVAM, que já vem sendo aplicado aí há muito tempo. Esse é um projeto, pessoal, do governo federal, em parceria com as Forças Armadas, e em parceria também, pessoal, com o Instituto Nacional de Meteorologia e o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, principalmente este último, o INPE, que é um projeto muito legal da gente conseguir imagiar esta região por imagens de satélite. Então está ali com foco direto, satélites diretamente imagiando toda essa região, não só por uma questão de segurança, não é isso, mas por uma questão de monitoramento. Então eu quero saber quais são as áreas de queimada, quais foram as novas áreas de desmatamento, vamos monitorar. Que áreas são essas para eu enviar lá uma equipe para lá e, fazer ali uma vistoria e tal.
Então aqui é o projeto, né, chamado CIVAM, que é o Sistema de Vigilância da Amazônia, que é um projeto que trabalha com georreferenciamento, ou seja, ele vai trabalhar aqui com satélites como base e, óbvio, depois que os satélites conseguem pescar o problema, você tem as equipes de campo, tanto das Forças Armadas como a própria Polícia Federal, viu, gente? Atua também com um ênfase nesse projeto muito legal. Bom, vamos lá. Aí aqui falando um pouquinho do Cerrado, porque muita gente tende a falar de desmatamento de Amazônia, fala de Mata Atlântica, mas pô, vamos falar do Cerrado também. O Cerrado que era originalmente o segundo maior bioma do território brasileiro, e em termos de resquício ainda é, mas o que a gente consegue perceber é que ele perdeu praticamente metade da sua área original, ok? Então a área total aqui, ó, cerca de 2 milhões e quase 1 milhão desmatado até 2009. Entre 2009 e 2010 já subiu mais um pouco, certo? E em breve, tá? Eu não consegui dados oficiais mais recentes. A gente encontra um monte de dados, mas a gente nunca acha a fonte. Mas tenho certeza, né, que se continuar nessa pegada aqui, ó, em breve a gente chega até 1 milhão. Em breve a gente chega até a incrível marca de um bioma gigantesco que já perdeu metade da sua área. É surreal. Bom, vamos lá. Falando aqui da poluição hídrica, a poluição ali dos corpos fluidos da água. Gente, essa fotografia que vocês estão vendo é do Rio Tietê. Rio Tietê, galera, que nasce na região serrana, passa ali por São Paulo e vai embora. Ele vai chegar até o Rio Paraná, então ele atravessa São Paulo. O Rio Tietê é um dos principais afluentes do Rio Paraná. E olha, a fama do Tietê, pessoal, infelizmente é aquela fama de que ele não é um rio, digamos assim, limpo, né? Pelo menos não em toda a sua extensão. Porque tem aquela história, mas o Rio Tietê, a nascente é limpa. Muitos rios têm a nascente limpa também. É a nascente, é onde nasce, certo? É uma região serrana, é uma região ali em que você não tem influência, justamente por causa de políticas públicas que evitam a ocupação na região próxima, e ali a água sai límpida, é uma maravilha. Só que é só passar o primeiro grande centro urbano que a coisa já deteriora totalmente. E lógico, é o grande centro urbano que é São Paulo, né? Bom, então vamos lá, galera. Aqui uma coisa importante, a distribuição de água no Brasil, ok? A gente verifica ali, por exemplo, que a região norte é aquela que vai ter a maior disparada, a maior concentração de água por causa da bacia amazônica, e a região que vai ter a menor concentração é a região nordeste, ok? Isso segundo a ANA. Aí você fala, velho, quem é a ANA? É a Agência Nacional das Águas, e é isso mesmo, o órgão é chamado de ANA, ok? Beleza? Então, segundo a ANA, é assim que está distribuído. E tem mais. Não é só a questão de distribuição, mas é a questão, pessoal, da quantidade de água tratada, questão do desperdício. Quer ver? Ó? Então, aqui, pessoal, se liga só. Alguns problemas que estão relacionados a essa questão, né, pessoal, da dificuldade de mandar água tratada para todo mundo. Uma coisa que é a cara do desperdício é essa urbanização descontrolada. Tá? E olha que o desperdício de água tratada no Brasil, ele chega ali em torno de 40%, cara. É muito alto, ok? Se você for comparar com o desperdício em países desenvolvidos, e até mesmo países que têm ali uma área muito parecida com a do Brasil, como os Estados Unidos, o nosso desperdício, ele é quase 3 vezes maior. O desperdício da água já tratada, ok? Então, o que isso significa, urbanização descontrolada? Cara, a urbanização cresce, você não tem saneamento básico. Vai fazer, o pessoal vai improvisar ali o encanamento da água, vai desviar a água para a sua região. Então, assim, não tem um cuidado, um trato. O saneamento básico não consegue atender todo mundo, ele não é básico. E aí é óbvio que o desperdício da água, ele vai, né, pessoal, ser jogado lá para cima. Bom, como eu disse para vocês, né, era quase 40% de desperdício. O professor Marx também, meu Deus, né? Professor, você parece a mídia golpista, é 37, não é 40. Você está jogando lá em cima para criar uma notícia alarmante. Não, estou arredondando, né, cara? Lógico que 37 para 40 é diferença pra caramba, ok? Porém, de 37 para 40, me diga, qual é a diferença do ponto de vista de conscientização? Tanto 37% quanto 40% é coisa pra caramba, ok?
Beleza? Bom, e ali vocês estão vendo, né, que o desperdício ele acaba sendo maior na região norte, ali com 50,8%, ok? A região, seguido da região nordeste com 45%, e o menor desperdício a gente consegue verificar tanto na região sudeste quanto na região centro-oeste. Eu só peço desculpa para vocês aqui, pessoal, porque né, muita gente vai falar, pô, professor, olha o tipo do gráfico e tal. Isso aqui é o gráfico, cara, da ANA, é a Agência Nacional das Águas que disponibilizou. E aqui está falando sudeste e a bolinha está saindo do estado da Bahia, mas todo mundo sabe que o estado da Bahia está no nordeste, ok? Então, sudeste é São Paulo, Minas, Rio, Espírito Santo. Tá bom, gente? Ali foi um erro de quem diagramou, quem fez o infográfico, não se ateve a isso, ok? Beleza? Bom, então, galera, o maior desperdício se dá no estado do Amapá, o menor desperdício percentual no Distrito Federal. Bom, aí aqui, né, galera, segundo dados do IBGE, olha só que interessante isso aqui que eu trouxe para vocês, tá? Menos de 70% dos domicílios brasileiros são atendidos por saneamento básico. Cara, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Ou seja, a cada 10 domicílios no Brasil, 3 não têm saneamento básico. Então o esgoto não é tratado, a água, sabe Deus por onde chega, sabe Deus para onde vai. Cara, é tenso isso, complicado, né? O saneamento tem esse nome básico porque é o padrão para você desenvolver uma região. E aqui a gente não consegue garantir para todo mundo. Bom, vamos lá. Falando aqui da poluição do ar, a poluição atmosférica, mais uma vez São Paulo. O pessoal de São Paulo vai achar que eu estou pegando no pé de São Paulo. Tá? Tem nada a ver. É que São Paulo é a maior cidade do Brasil, é referência. Então a gente tem, tanto para as coisas boas, é a cidade mais rica, é a cidade que tem regiões muito desenvolvidas, mas também vai para o lado ruim, né? Essa grande urbanização gerou muita poluição. E aqui a gente tem uma imagem clara, pessoal, de uma concentração muito densa de poluentes. Recomendo que você dê uma olhada também no tema, pessoal, sobre a questão de modificações, né, climáticas, de problemas ambientais, aquela aula geralzona, em que eu vou estar trabalhando com vocês, por exemplo, a inversão térmica. E essa fotografia aqui representa muito bem o que é isso, certo? Vamos lá. Aqui eu trouxe um infográfico super legal. Olha só. Ali está dizendo, tá, pessoal, que a poluição do ar causa 2 milhões de mortes no mundo e só no estado de São Paulo, olha o que a gente está tratando aqui, ó. Quase 8 mil mortes na RM, na região metropolitana, e mais de 4.600 mortes só na capital. 17.443 mortes no estado todo, gente. É muita coisa. Então, a poluição do ar. Olha que doido, cara. Quanta gente, infelizmente, morre por um problema que não deveria estar ocorrendo. E olha aqui, cara, poxa, será que não vale a pena fazer um investimento para fazer uma política bacana para colocar, pessoal, filtros nas chaminés das fábricas, substituir, pessoal, as fontes de energia que são fontes poluentes por fontes renováveis? Faz investimento, olha quanto o governo está gastando, pessoal, com internações. O nosso sistema de saúde pública já é muito criticado, justamente por não conseguir dar conta de todos aqueles enfermos que precisam do sistema. E aí, olha lá, 31 milhões, pessoal, só com internação, só no ano de 2011, relacionado a isso aí, cara, a poluição do ar. Bom, então aqui, né, a gente está falando, né, a poluição do ar a gente considera a partir da Revolução Industrial. Lógico que os dados que a gente tem aqui acaba sendo mais recente, mas é que a partir da Revolução Industrial que a poluição começou a ser bem significativa. Aí a gente tem a geração de alguns fenômenos que não são nada legais. Então a chuva ácida, a destruição da camada de ozônio e a intensificação do efeito estufa com a liberação de gases estufa. Tudo isso é muito nocivo para a vida em geral no planeta, obviamente para você também, né? Afinal, você é a vida no planeta. Nos ambientes urbanos, a má qualidade do ar é resultado da elevada emissão de poluentes. Eu pus ali sobretudo por veículos, porque assim, por quê? Mas e as fábricas? Não, as fábricas também. Cara, as fábricas com certeza, mas não é toda região que é densamente industrializada. Então nós temos áreas industrializadas.
Se você vive numa região mais de bairro, se você vive numa cidade menor que não tem complexo industrial, aí o que vai liberar muito gás estufa é principalmente a questão dos veículos automotores. Então os ônibus, caminhões, carros, motocicletas e por aí vai, ok? Principalmente aqueles que utilizam a gasolina ou o diesel como combustível, certo? Bom, galera, aqui tem uma outra questão. É bom lembrar que a atividade pecuária também contribui, principalmente com o gado bovino, que é um animal ruminante e acaba liberando, pessoal, muitos gases que contribuem para a destruição, por exemplo, pessoal, não diretamente para a destruição da camada de ozônio, porque a destruição da camada de ozônio é o CFC, certo? Mas são gases que acabam retendo mais calor, contribuindo para uma série de outras situações, indiretamente afeta a questão da camada de ozônio e, pessoal, diretamente da intensificação do efeito estufa, ok? Bom, então é isso. E a falta de áreas verdes em ambientes urbanos, já que as áreas verdes elas acabam sendo, né, pessoal, sequestradoras de carbono, devido, obviamente, ao funcionamento do processo fotossintético. Então, quanto mais área verde, melhor, ok? O problema é que a gente não costuma manter as áreas verdes, não. Bom, aí aqui o problema dos lixões e nos lixões, primeiro que o problema é ter lixão, tá? Por quê? Porque o lixão, ele é simplesmente um despejo de lixo sem cuidado algum numa área aleatória, que de preferência é uma área que está longe ali da cidade ou do centro da cidade, das áreas mais povoadas, certo? Essa é a lógica. E aí, cara, o que acontece? Não tem critério nenhum, você só despeja e está lá o lugar. O que rola é que quando despeja aquele lixo, pessoal, o lixo ele vai poluir tanto o ar, principalmente o lixo orgânico quando se decompõe, e esse lixo, quando se decompõe, também vai poluir o solo. Vai produzir, né, pessoal, o chorume, que é um líquido bem escuro, galera, que ele tem ali uma concentração muito grande de poluentes, de matéria orgânica ali mesmo, que vai infiltrar, que pode chegar até um lençol freático, poluir a água que pessoas vão usar posteriormente. Então, assim, é um problema duplo, porque esse lixo decompondo vai liberar gases estufa e o chorume ele vai conseguir infiltrar no solo. Tá bom? Bom, e aqui um dado para vocês, nos últimos 10 anos a população no Brasil ela aumentou quase 10%, esses 10 anos são os dois últimos censos, é de 2000 a 2010, né? O próximo censo sai só em 2020. E o volume de lixo cresceu 21, ou seja, ele mais que dobrou em relação ao crescimento da população. O que eu consigo constatar com isso, cara? Que a população brasileira está produzindo mais lixo, porque tem muita gente que está conseguindo consumir mais. A economia do Brasil cresceu, então você tem muito mais brasileiros hoje entrando no mercado consumidor, fazendo parte do mercado consumidor intensamente falando, tá bom? E aqui eu tenho um dado da Brelp, cara, que diz assim que só no ano de 2012 nós tivemos mais de 64 milhões de toneladas de resíduos que foram produzidos pela população, ok? Só que apenas 37,5% deles foram enviados para destinos inadequados, tá? Apenas não, né? Tudo isso, 37,5%, mais de 1/3 do lixo que a gente produz não vai para o local correto. Tipo, bem absurdo, não é? Bom, gente, então é isso. Eu espero ter criado também uma condição de reflexão, que você pense 1000 vezes antes de não separar o lixo, antes de jogar, nem que seja um papelzinho de bala no chão, né, um papelzinho lá de qualquer coisa, sei lá, mas que você tenha essa consciência, a gente muda o mundo começando pelas nossas atitudes, certo? Então é a tua atitude de ser um ser humano melhor que vai fazer um mundo melhor. E realmente, cara, falar de meio ambiente não é balela, eu trouxe vários dados para vocês que comprovam que a situação vem complicando. Você é a nova geração, você precisa ter novas atitudes. Valeu? Eu preciso ir e a gente se vê no próximo tema. Grande abraço.